As coisas ao nosso redor estão nos cansando quando nós estamos ouvindo falar de crise. E todo mundo fala de crise, nós não queremos viver fora de uma realidade. Nós entendemos que o mundo está vivendo momentos de crises, mas essa não é a primeira crise que o mundo viveu. Já houve crises muito piores do que essas, e o mundo continua aí, as pessoas sobreviveram. Desde que o mundo é mundo, há crise. Algumas pessoas estavam falando comigo essa semana e perguntando assim, será que essa é uma crise que tem afetado o Brasil? O Brasil, o país de origem da maioria de nós, é um país que também está sendo afetado com essa crise? É claro que está sendo afetado. A única diferença no Brasil é que nós no Brasil, nós acostumamos com crise. Desde que você nasceu no Brasil, você vive em crise. É um país que nós aprendemos a lidar com isso. Então, mais uma crise para o brasileiro é mais uma só, e a gente já vive assim. Se você já esteve no Rio de Janeiro, que, por falar nisso, é uma cidade maravilhosa, uma das 7 maravilhas do mundo está no Rio de Janeiro. Eu não sei se você sabe disso. Algumas pessoas sabem disso, não é? Não, eu sou carioca e ainda gosto muito do Rio. E gosto do Brasil, mas no Rio, por exemplo, é uma coisa interessante. Você vê um povo sofredor. O Rio é um lugar de sofrimento. Eu amo o Rio de Janeiro, o lugar que eu nasci. Eu amo tanto, mas não quero morar lá, mas amo. Eu amo de longe, eu amo de longe. E é uma cidade bonita, mas é uma cidade sofrida. É um lugar cheio de favelas. O que acontece nas favelas no Rio de Janeiro é triste. Esses dias eu estava conversando com o Fernando, e o Fernando também é carioca, e ele contava a experiência dele quando ele vivia perto de favela. Ele vivia, não na favela, ele vivia perto, e ele falava a respeito de como era a vida perto da favela. O pastor Sérgio teve aqui há pouco tempo atrás, e embora ele vive num lugar bonito, todo mundo que vive no Rio de Janeiro vive perto de uma favela em algum lugar. Você pode morar em São Conrado, tem a favela da Rocinha, você pode morar ali em São Conrado e você tem o Morro do Vidigal. E eu falo isso porque é um lugar de tanto sofrimento, é um lugar de pessoas cansadas, mas mesmo assim as pessoas tentam demonstrar alguma alegria indo à praia, no futebol e, infelizmente, no carnaval. Eles tentam lidar com a crise através de demonstrar uma alegria que seja passageira, mas alguma coisa que vai fazer essas pessoas sorrirem. O grande problema é que o carnaval, o futebol, a praia, traz somente uma alegria passageira quando o sol vai embora, quando o time perde, quando o carnaval acaba, a tristeza vem. Nós estamos vivendo numa época aqui na América que as pessoas estão cansadas. Eu estava assistindo o jornal nessa semana, as notícias do que está acontecendo em Wall Street. E você está vendo o mercado financeiro. Esse país está sendo atacado naquilo que é o seu Deus. E o seu Deus é o dinheiro, é o capitalismo. E quando você vê o capitalismo sendo atacado, você vê então a esperança das pessoas ir embora. Você então encontra pessoas cansadas. E nos Estados Unidos, diferente do Brasil, as pessoas no Brasil, porque aprenderam a lidar com crise, tentam lidar então com alegrias passageiras. Nesse país, as pessoas estão tentando lidar de uma outra forma, tentando buscar uma alegria no seu interior. E nos últimos dias nós estamos vendo as pessoas então crescendo em busca do hinduísmo, em busca de meditação, em busca da nova era, em busca de tentar, através da natureza, em busca daquilo que é mais elementar, encontrar descanso para suas almas. Nós estamos vivendo num mundo cansado. Eu assisti um filme nessa semana a respeito do que está acontecendo em Israel. Nós somos crentes e porque somos crentes nós cremos na palavra de Deus e nós sabemos que como crentes nós temos que obedecer o que Deus fala e Deus diz para orarmos pela paz de Jerusalém e para orarmos pelo povo de Israel, que nós devemos abençoar os judeus, abençoar Israel. E fazemos isso então porque a Bíblia manda, mas nós não podemos negligenciar
que a luta é muito grande, a luta entre palestinos e judeus, e tanto sofre o judeu como sofre o palestino. E de um lado a Bíblia diz para abençoarmos Israel e abençoarmos os judeus, mas de outro lado a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E você vê então que parte do mundo estão os palestinos, estão os árabes. E nesse filme que eu assisti essa semana, era um filme, minha esposa e eu assistimos, é um filme todo em árabe, com legenda em inglês. O nome do filme é Paraíso Agora, a respeito de dois homens que viviam cansados, que viviam sem esperança, que viviam sem perspectiva de vida, e por isso eles foram recrutados para serem homens suicidas, homens bombas. E a história toda é o dilema desses dois homens em levar ao ponto de estourar duas bombas dentro da nação de Israel, e um deles resolve não fazê-lo, e um resolve que vai até o final. Mas mais importante do que o que está acontecendo no filme é o dilema de um povo que está cansado da ocupação dos judeus. E quando você vê esse filme, você vê então um ângulo diferente. Por mais que a gente ame os judeus e quer a paz de Jerusalém, a gente também tem que amar os palestinos, a gente tem que amar os árabes e entender que eles estão vivendo momentos difíceis. Desde que o mundo é mundo, nós vivemos em épocas de crises, mas nós vivemos no ano 2009, esse é o nosso mundo, essa é a nossa era, essa é a nossa crise, esse é o nosso tempo. Não importa se você tem 70 anos ou se você tem 17 anos, você está vivendo numa época difícil. A Bíblia fala a respeito desses dias, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela, de uma forma tão linda, profetiza, e profetizar é isso, é falar o que Deus mandou falar. E algumas das profecias, elas têm um caráter futurístico, ou seja, ela fala do que vai acontecer antes de acontecer. E há mais ou menos 2000 anos atrás, há uma profecia bíblica dizendo que os últimos dias seriam dias difíceis, dias trabalhosos. Eu queria somente ler essa passagem para você, e eu pediria até que você não abrisse a sua Bíblia, eu queria apenas que você ouvisse essa profecia que está no livro de 2 Timóteo. Paulo, escrevendo, diz assim: sabei isto, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. A NVI coloca dessa forma: serão dias terríveis. E vai assim: os homens serão egoístas. Nós estamos vivendo numa época em que o egoísmo tem se tornado o tema, o lema das pessoas. Cada um só pensa em si mesmo. Nos últimos dias, as pessoas seriam egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemos. Cada um desses itens poderiam ser comentados. Desobedientes aos pais. Sempre houve desobediência aos pais, mas hoje parece que está aumentando. Não há mais honra ao pai, não há mais honra à mãe, não há mais aquela reverência, aquela obediência. Os filhos não pedem mais bênção aos seus pais. Nos últimos dias, as pessoas seriam desobedientes aos pais. Olha, uma outra característica dos últimos dias: ingratos. Nós estamos vivendo numa época de ingratidão tremenda. Essa ingratidão não é somente dentro da igreja, mas fora da igreja. Ingratidão com aquelas pessoas que nos ajudaram antes. Ingratidão com o país que nos acolheu. Ingratidão com o país que nós nascemos. Continua dizendo: ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do mal, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. E aí diz assim: alguns tendo até aparência de piedade, parece até com crente, parece bonzinho, mas negando o seu poder.